Você não veio aqui para ouvir, veio para despertar. E talvez uma das maiores prisões da sua vida nunca tenha sido uma pessoa, um lugar ou uma situação. Talvez a maior prisão more dentro da sua própria mente. Uma voz, uma narrativa, um personagem, algo que fala dentro de você o tempo inteiro, como se fosse você. Mas e se eu te dissesse que essa voz não é quem você é? E se aquilo que você chama de eu for apenas uma construção, uma máscara psicológica, uma identidade emocional, um sistema de defesa, um personagem criado para sobreviver? Hoje, a gente vai entrar em uma das viagens mais profundas de todas, porque talvez o maior obstáculo entre você e a verdade seja o ego. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra ego, ela pensa em arrogância, vaidade, superioridade, orgulho, mas isso é só a superfície. O ego é muito mais profundo. O ego é a identidade que você construiu para funcionar no mundo. Seu nome, sua história, suas dores, seus traumas, seus medos, seus títulos, suas rejeições, seus sucessos, seus fracassos, sua imagem, sua máscara, tudo isso vai se juntando até formar um personagem. E um dia você acredita que esse personagem é você. Mas para por um segundo e observa. Se você consegue perceber seus pensamentos, então quem percebe não pode ser o pensamento. Se você consegue notar sua raiva, então quem nota não é a raiva. Se você consegue enxergar sua insegurança, então existe algo em você mais profundo do que a insegurança. Isso muda tudo, porque talvez você não seja o personagem. Talvez você seja aquilo que observa o personagem. Existe uma voz dentro da sua mente que comenta tudo. Ela julga, ela compara, ela teme, ela projeta, ela lembra, ela antecipa, ela se defende, ela cria histórias, ela cria inimigos, ela revive dores, ela imagina cenários, ela fala sem parar. E o mais estranho é que quase todo mundo acredita que essa voz é a própria identidade. Mas presta atenção, essa voz muda. Às vezes ela te elogia, às vezes ela te destrói, às vezes ela te convence, às vezes ela te sabota. Se ela muda tanto, como ela poderia ser a essência de quem você é? Talvez essa voz seja apenas um mecanismo, um software antigo, um padrão repetitivo, uma programação emocional, um narrador interno que aprendeu a sobreviver através do controle. O ego fala o tempo inteiro porque ele tem medo do silêncio, porque no silêncio ele enfraquece. E quando o ego enfraquece, algo mais real começa a aparecer. O ego não quer verdade. O ego quer segurança. Ele quer previsibilidade. Ele quer controle. Ele quer estar certo. Ele quer se proteger. Ele quer evitar dor. Ele quer manter a imagem. Ele quer confirmar a história que conta sobre si mesmo. É por isso que tantas pessoas não vivem a realidade. Elas vivem a defesa. Não escutam de verdade, reagem, não observam, interpretam, não sentem, se protegem, não estão presentes, estão tentando sustentar uma identidade. O ego transforma tudo em algo pessoal. Uma crítica vira ataque, um silêncio vira rejeição, uma mudança vira ameaça, uma perda vira colapso, uma opinião diferente vira guerra. Percebe? O ego pega a experiência da vida e traduz tudo como se o universo inteiro girasse em torno do personagem. E é aí que começa o sofrimento. Porque a vida flui, mas o ego resiste. A vida muda, mas o ego se apega. A vida ensina, mas o ego quer controlar. Talvez o ego seja a prisão mais sofisticada que existe, porque ele não parece uma prisão. Ele parece identidade. Ele parece eu. E é exatamente isso que o torna tão poderoso. Você não foge dele, porque acredita que ele é você. Você protege ele, defende ele,
alimenta ele, justifica ele, repete ele. E assim, a consciência fica aprisionada dentro de uma narrativa, dentro de uma máscara, dentro de um padrão, dentro de uma versão limitada de si mesma. Talvez seja por isso que tantas tradições espirituais, filosóficas e místicas falam da necessidade de morrer antes de morrer. Não no corpo, mas no personagem, na falsa centralidade do ego, na identidade rígida, na máscara automática, na necessidade de ter razão, na compulsão de reagir, na ilusão de separação. Porque enquanto o ego domina, você não vive a realidade diretamente. Você vive uma distorção. E talvez seja exatamente por isso que figuras como Jesus ainda provocam tanto desconforto. Porque quando você observa profundamente, Jesus parecia operar a partir de um estado de consciência que não reagia como o ego comum. Ele não precisava provar o tempo inteiro, não precisava defender uma imagem, não precisava vencer discussões para existir, não precisava alimentar vaidade para sustentar presença. Havia firmeza, sem necessidade de teatro. Havia poder, sem exibição. Havia autoridade, sem desespero por aprovação. Isso é raro, porque o ego quer ser visto, quer ser validado, quer ser reconhecido, quer ser temido, quer ser admirado. Mas a consciência verdadeira não precisa gritar. Ela simplesmente é. Talvez por isso o silêncio assuste tanto, porque no silêncio a máscara começa a cair. E quando a máscara cai, você se encontra diante de uma pergunta brutal. Se eu não sou meus pensamentos, se eu não sou meus medos, se eu não sou minha história, então, quem sou eu? Talvez muito do seu sofrimento não venha da vida em si, mas da forma como o ego interpreta a vida. Você sofre porque alguém não te respondeu, mas talvez o sofrimento não seja a ausência da resposta. Talvez seja a história que o ego criou. Eu não sou importante, eu fui rejeitado, eu não tenho valor, estão me ignorando. Você sofre porque algo terminou, mas talvez o sofrimento não seja apenas o fim. Talvez seja o ego dizendo: sem isso, eu perco minha identidade. Sem isso, eu deixo de ser quem eu achava que era. Você sofre porque foi criticado, mas talvez a dor não seja só a crítica. Talvez seja o personagem interno, tentando desesperadamente se manter intacto. Percebe? O ego transforma a experiência em ferida pessoal, transforma a mudança em ameaça, transforma a incerteza em medo, transforma silêncio em vazio. E o mais louco é que tudo isso acontece tão rápido que parece verdade. Mas talvez não seja a vida que está te destruindo. Talvez seja a interpretação automática de uma identidade ferida. Então, como sair disso? Não é brigando com o ego, não é odiando a mente, não é tentando destruir a si mesmo. O caminho começa com observação, com presença, com silêncio, com a coragem de perceber sem reagir imediatamente. Quando um pensamento vier, observa. Quando uma emoção vier, observa. Quando a voz interna tentar te puxar, observa. Sem se fundir, sem acreditar instantaneamente, sem se tornar aquilo. Porque toda vez que você observa, em vez de se identificar, você cria espaço. E nesse espaço, algo sagrado acontece. Você começa a perceber que existe uma consciência em você, que é anterior ao pensamento, mais profunda que a emoção, mais estável que o medo, mais silenciosa que a ansiedade, mais real do que o personagem. E talvez isso seja o início do despertar. Não quando você aprende mais, mas quando você para de confundir a sua essência com a sua narrativa. Talvez o objetivo não seja matar o ego. Talvez isso também seja ego, fantasiado de espiritualidade. O ego tem função, ele organiza, protege, estrutura, ajuda a navegar no mundo. O problema não é ter ego,
O problema é ser governado por ele. É quando o personagem vira rei, quando a máscara vira dono, quando a defesa vira identidade, quando a reação vira destino. Talvez a verdadeira liberdade não esteja em destruir o ego, mas em colocá-lo no lugar certo, como ferramenta, não como centro, como parte da experiência, não como essência do ser. Você pode usar a mente sem ser usado por ela. Você pode ter uma história sem viver preso nela. Você pode sentir medo sem se tornar o medo. Você pode ter pensamentos sem se ajoelhar diante deles. E isso é um nível de poder que quase ninguém ensina. Então hoje eu quero te deixar com uma pergunta. A voz dentro da sua mente está te guiando ou está te aprisionando? Você está vivendo ou apenas defendendo um personagem? Você está presente ou apenas reagindo a uma história antiga? Talvez a maior ilusão da sua vida não seja o mundo lá fora. Talvez seja acreditar que o personagem que pensa, teme, reage e se defende é quem você realmente é. Respira fundo, silencia o ruído e observa, sem medo. Porque talvez o início da liberdade seja o momento exato em que você para de dizer: esse pensamento sou eu, e começa a perceber: eu sou aquele que observa.